Como anunciamos ao longo da nossa programação desta semana, estamos recebendo prazerosamente nos estúdios da Verde Vale FM pessoas, membros que compõem aí o Conselho do Idoso aqui em Mineiros. Conosco também a Grace da Silva Barros, ela que é superintendente municipal de assistência social e presidente desse Conselho do Idoso. Também conosco, a quem já ensejamos um bom dia, a Geisa de Souza Menezes Oliveira, ela que é membro do Conselho do Idoso e coordenadora do CREAS. Então, com essas pessoas hoje aqui, nossas convidadas, a gente vai falar sobre a situação do idoso aqui na cidade de Mineiros, assim bem como essa eleição para o conselho tão importante, esse Conselho do Idoso aqui no município de Mineiros, essa eleição que acontece agora já na semana que vem, e você que nos dá o prazer da sua audiência a partir de agora, vai se inteirar sobre os trabalhos que são desenvolvidos por esse conselho, quais são as suas diretrizes, quem é que pode participar desse conselho, dessa nova eleição que vai ocorrer e de que forma você pode participar ativamente, ajudando aí então os idosos da nossa cidade. A todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por estarem conosco desde agora. A partir de agora a gente vai falar sobre esse assunto, vamos abordar esse assunto com mais profundidade, que, diga-se de passagem, diz respeito a todos, né? Estávamos conversando aqui antes de começar o programa, quem é que não tem ou não terá um idoso na sua casa, né? Então é um assunto muito pertinente e a gente, claro, conta com a sua participação e também com a sua audiência a partir de agora aqui no Verde Vale Recebe. Grace, muito bom dia para você, um prazer tê-la aqui conosco, assim bem como a Geisa que também nos dá o prazer de estar aqui hoje abordando esse assunto, mas eu quero conversar com você, começar com você e você explicar para os nossos ouvintes o que é esse Conselho do Idoso, desde quando ele funciona, a importância desse conselho aqui para a cidade de Mineiros. Bom dia, muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Wesley, bom dia a todos os ouvintes da Verde Vale. Então, o Conselho Municipal do Idoso, ele já foi instalado aqui em Mineiros há mais de 10 anos e esse conselho, ele nada mais assim como todos os demais conselhos, como o espaço, podemos dizer, o espaço mais democrático que a sociedade tem. É um colegiado que participa de discussões, de debates, né? Lutando por políticas públicas, cobrando do poder público a sua participação, cobrando também da sociedade civil a sua participação. Então, o conselho nada mais é que um espaço deliberativo, participativo e que é necessário para uma comunidade ser mais justa, igualitária, né, garantindo o direito daquele que necessita. Daqui a pouco a gente vai falar detidamente sobre esse processo eleitoral que acontece agora, essa eleição agora já nessa semana, mas eu gostaria que você desse uma pincelada antes de nós começarmos a conversar com a Geisa também a respeito do que quem pode participar, como é que é composto esse conselho. Então, esse conselho ele é paritário, ele é criado pela sociedade civil e também pelo poder público. Então, ele é composto por membros não governamentais e membros governamentais. Os membros não governamentais são todas as instituições que prestam algum trabalho social para a pessoa idosa, né? Ou não necessariamente para a pessoa idosa, mas que ela preste algum serviço social à comunidade e que saiba da importância dessas garantias de direito, né? Ou que seja uma instituição que trabalha com criança, ou que seja uma instituição que trabalha com deficientes, né? Mas de forma que presta algum tipo de trabalho social e entendam a importância do papel da sociedade civil nesse processo. Bacana. Geisa, mais uma vez, bom dia, obrigado por estar conosco aqui. Você que também é membro aí do Conselho do Idoso e coordenadora do CREAS, nesse início desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, uma visão sobre a importância desse Conselho do Idoso aqui em Mineiros e a importância desse conselho para os idosos. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui com vocês. E falando desse assunto que eu gosto muito. Olha, o Conselho do Idoso, como a Grace disse, a gente faz parte do sistema de garantia do direito da pessoa idosa. Você sabe o que é isso? É uma rede de proteção ao idoso.
nós, enquanto assistência social, CREAS, né? Enquanto coordenadora, nós trabalhamos com os direitos violados do idoso. E é justamente fazendo parte do Conselho do Idoso, é onde eu não quero que o idoso esteja. Nós sabemos que existem vários tipos de violência. E essas violências, elas ocorrem principalmente no lar, seja física, psicológica, negligência, né, financeira e outros tipos de violência sexual. Então, para não chegar a isso, a gente precisa de esclarecimento. Quando você participa do Conselho do Idoso, você levanta a bandeira, você participa ativamente na sociedade de momentos de reflexões, leva, né, ao povo, à família, principalmente à família, informações, conceitos, né? Mostra que o lugar do idoso é dentro da família, não é institucionalizado. Então, nós, enquanto família, temos que saber que temos que cuidar, porque daqui a uns dias é a nossa vez. E aí, quem vai cuidar da gente? Nesse momento, eu estou garantindo também, mais tarde, os meus dias. Eu estou mostrando para a sociedade, enquanto Conselho do Idoso, o quanto é importante a necessidade da gente trabalhar por aqueles que já trabalhou bastante pra gente. Agora é minha vez. Não só nós, o próprio idoso também, hoje ele é muito ativo, ele tem seu espaço. E essas instituições, quando ela trabalha, seja igual a Grace falou, com qualquer tipo, seja com crianças, seja com o próprio idoso mesmo, seja com adolescente, essas instituições, elas, é muito importante elas participarem. Por quê? Porque elas vão participar ativamente desse processo. Ela vai estar sabendo aonde a política pública está trabalhando, quais as ações que a gente deve fazer para melhorar. E assim, cada vez mais, ajudar a enriquecer o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso foi criado que jeito? Justamente com essas deliberações, com essas reuniões, com essas convenções. Geisa, aproveitando a sua experiência, essa sua vivência lá no CREAS, a nossa realidade, né? Vamos falar aqui de Mineiros. A gente tem um campo teórico, né? Que a gente sabe para que vem, o que vem, mas a gente também já se preocupa com a necessidade, obviamente, e a gente falava a respeito disso aqui em off, né? A necessidade de se criar instituições que vigiem ou garantam ou reivindiquem esses direitos, né, para os idosos, como isso deveria ser natural, né? Quer dizer, a gente deveria se preparar de alguma forma para cuidar dos nossos idosos, afinal de contas é uma parte da nossa vida. E você acabou de dizer, se hoje eu não sou idoso, eu tenho um idoso, eu vou me tornar um idoso, é uma fase que inevitavelmente a gente vai cuidar de alguém ou vai ser cuidado. Como é que é essa demanda, como é que você presta atenção, como é que você vê a nossa realidade aqui? É uma demanda alta que assusta, é uma coisa que pode ser corrigida? Como é que você se depara com essa realidade? Olha, para falar a verdade, eu acho alto. Acho alto sim. Por quê? Porque a sociedade não tem consciência que o melhor lugar da pessoa, nem fala idoso, é dentro do próprio lar. É o fortalecimento de vínculos, é o respeito com o próximo. E isso falta muito. Por quê? Quando a pessoa vai pro CREAS, né? Quando a gente tá lá no CREAS, trabalha, faz o acompanhamento familiar, é porque houve já uma negligência, houve já uma violência, né? E essa pessoa está em vulnerabilidade. E aqui em Mineiros tem essa incidência muito grande. As ILPIs, né, que o pessoal chama abrigo, mas são as ILPIs, é o último lugar, é a última instância que você pode mandar um idoso. O idoso só vai para lá quando ele não tem família. Não tem família. Quando a família não tem condições de cuidar. Quando ela não tem condições também financeiras de cuidar. Aí a gente vê pessoas com condições financeiras, que têm condições não só financeiras, porque isso aí não é empecilho de ninguém, não. Condição financeira não atrapalha ninguém cuidar bem do próximo. Isso aí é fato. E quer colocar a pessoa lá. Por que quer colocar? Se coloque no lugar desse idoso. Você gostaria de estar lá? Porque as instituições aqui mineiros são de excelência. As 3 que existem, as 3 ILPI, nós não temos reclamações. Tanto que faz parte do nosso trabalho, né? Está acompanhando, está junto com eles. Então a gente pode falar com propriedade que tudo que está acontecendo a gente está sabendo. Mas não é o lugar de deixar o meu ente querido. É ali dentro de casa. Ele sofre, ele é uma pessoa. Poxa vida, o que você pensa? Eu fiz tanto, eu tô aqui. Não é
Por quê? Porque o lugar dele é junto ao seio familiar. E aqui em Mineiros, as pessoas, com esse corre-corre, com esse trabalho do dia a dia, esse monte de coisas, né, atribuições, acaba deixando de lado esse idoso. E não é o correto. O correto é ele estar ali fazendo parte. Não é você também deixar ele na casa sem visitar, sem conversar. Sábado é o meu dia, eu vou. Mês que vem é meu dia, eu vou. Não é isso. Ou eu fui criada por ele. Ele faz parte da minha vivência. E é natural que eu continue deixando ele viver junto comigo. É isso que assusta, né, Grace? Às vezes a gente perceber que há esse, eu não sei se vamos usar um termo novo aqui, um desvínculo familiar, né? Um desligamento de um ente da qual você é originário, né? A gente olhar lá a árvore genealógica, esse idoso, ele vem antes da gente, vem antes dos nossos pais às vezes, né? Então ele tá na nossa cadeia, ele tá na nossa árvore genealógica e a gente simplesmente, isso que a Minica acabou de dizer aqui, a Geisa, desculpa, a Geisa acabou de dizer aqui, como é que pode se propiciar ou se propor esse desvínculo familiar como se isso fosse possível, né? Eu gostaria também de uma visão sua a respeito dessa realidade que nós vivemos aqui, com as quais você se depara lá na Secretaria de Promoção Social. Então, Wesley, a gente infelizmente depara no nosso dia a dia com essa desvalorização da pessoa idosa. É como se você não é uma pessoa mais ativa, você perde todos os seus valores, né? Você já não serve mais para nada, você passa a ser um peso na minha vida, na vida da minha família que eu constituí. Então, é essa desvalorização que a gente percebe e que a cada vez mais ela está tendo um crescimento e é necessário conselho, né? É necessário poder público, toda a sociedade parar para refletir sobre isso, mas refletir de forma comprometida com aquilo que está acontecendo, com o processo que está se caminhando. Não só esperar datas específicas, tipo, 15 de julho, né? É o dia da reflexão da violência contra a pessoa idosa. 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, né? Aí naquele dia toda a sociedade mobiliza para poder fazer campanhas, para poder postar em redes sociais, né? Abraçada ali com o seu idoso, né? E depois disso passou, acabou, né? Voltamos àquele processo de desvalorização. Normal, isso. Que não é normal. Voltamos ao processo de desvalorização. Então, nós da assistência social, a gente presencia muito isso, muito. Talvez as pessoas acham que essa realidade, ela está bem distante de nós, mas não está. Todos os dias, praticamente, eu posso te afirmar que tanto o Conselho quanto o CREAS, né, recebe algum tipo de ligação de denúncia de maus tratos à pessoa idosa. As redes também, né, de denúncia, que é através do Ministério Público, Disque 100, também chega para nós. Essa questão é muito séria, porque às vezes aquela violência está acontecendo dentro da minha casa ou no meu vizinho e eu não estou tendo a percepção, ou se estou fingindo que não estou vendo aquilo. Não sou eu que estou praticando essa ação, então não me interessa, né? E é engano das pessoas que pensam dessa forma, porque o Estatuto do Idoso, ele é bem claro. Aquele que está violando o direito não necessariamente pode ser o que está praticando, mas aquele que também tem conhecimento e está omitindo. Isso. Pode sim ser criminalizado. Um vizinho que tem conhecimento que na casa ao lado está acontecendo aquela violência, ele pode ser criminalizado também junto ao violador. Aquele neto que sabe que o pai está violando o direito do seu avô e ele também se cala, ele também entra sendo criminalizado. Muitas vezes a gente recebe ligação da própria família, fala, olha, eu quero denunciar que minha avó tem tantos anos e ela tem tantos filhos e agora nesse momento ela está sozinha, né? Isso acontece muito. Ou fala,
que tá deixando ela passar falta das necessidades básicas, ou que abandonou de vez, ou até que pratica algum tipo de violência física, né? E aí é lógico que a gente acata aquela denúncia naquele momento imediato, né? Pega endereço, pega nome, pega tudo, enquanto a pessoa tá achando que ela também tá imune. Depois que ela nos passa as informações, a gente também informa ela que ela também está violando o direito. Uma vez que ela também faz parte da família, né? Ela é um familiar direto do idoso. Não tem que esperar, meu irmão tem que fazer isso, o outro irmão tem que fazer aquilo. Não, se eu sou filho, se eu sou neto, eu faço a minha parte, né? Eu garanto o direito do meu ente querido ali, me doando, né? Ao momento que eu posso, ou levando ao conhecimento das autoridades também, tipo, olha, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não estou conseguindo garantir o direito da minha avó ou da minha mãe, né? Eu gostaria que a justiça, né, ou o próprio conselho, os órgãos de proteção, tentassem conscientizar o restante da minha família para que me ajude a cuidar do meu ente querido. Mas uma grande parte ele liga denunciando, mas achando que está isento da responsabilidade. Ele denunciando, ele não tem culpa no cartório. Isso. Bom, Geisa, eu acho que é importante nós aproveitarmos também a audiência do programa e também falarmos das diversas formas de violência. A gente está falando de violência aqui, às vezes as pessoas entendem que violência seria o contato físico, a verbalização aí de palavras de baixo calão ou coisas similares, né? E a gente sabe que isso é bem mais amplo, né? O que você poderia falar para os ouvintes que caracteriza violência contra esse ser idoso? Olha, eu vou falar da violência, né, que eu acho que mais acontece e aparece no CRES, né? É a patrimonial, é a econômica. Porque a pessoa se apropria do cartão, né, do idoso, gasta com ele e às vezes não dá nada, né? Pro idoso. Faz empréstimos. Isso aí incorre ao quê? A crime. Aqui em Mineiros nós temos uma promotoria assim muito atuante, né? O doutor Golim, o doutor Henrique Golim é uma excelência em pessoa. Ele é atuante, sabe? Ele o tempo todo, se vai essa denúncia, ele manda apurar e a pessoa paga pelos erros. Então, a maioria das denúncias está relacionada com dinheiro, né? A econômica. E acontece bastante, porque o dinheiro, aquele cartão, um salário, o mais que for, é do idoso, é para gastar com o idoso. E você tem a responsabilidade de anotar, porque aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do idoso. É o que mais acontece. As pessoas gastarem em proveito próprio e não dá nada, ou muito pouco ao idoso, né? Esquece que o dinheiro é dele. Na verdade, ele tem que fazer a complementação e não gastar da outra parte. Às vezes falta para subsistência. Justamente, né? Porque a gente sabe que tem os gastos com remédio, uma coisa ou outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí tem a questão física, né? Porque acontece muito, sabe? Acontece das pessoas não terem paciência e desacatarem, né? E chegar a vias de fato com o idoso. Acontece bastante. A negligência, nossa. Essa é alarmante. É o tempo todo, assim, enquanto o CREAS, né? Porque lá é o lugar onde a gente recebe essas denúncias, né? Porta aberta, os com denúncias da rede. Nós vivenciamos essas negligências, quando eles ficam sem comer, as pessoas não vão lá para cuidar. A psicológica, quando o neto, né, acha que sabe tudo, os adolescentes, né, os jovens, eles minam os idosos, né? Eles querem, às vezes, colocar as ideias e os idosos já têm as deles. E é um conflito, e eles não sabem respeitar. Essa individualidade. Hoje em dia, não existem, é muito difícil achar uma pessoa mais jovem que aceite os pensamentos dos idosos, que não entre em conflito. Então, existe também essa negligência, né? É a psicológica. A patrimonial, eu já falei, a sexual, né? Vira e mexe, a gente sempre com menos, né? Mas existem. Então, esses são os tipos de violência. E a gente, enquanto CREAS, se depara bastante. É uma coisa horrorosa, coisa que não deveria acontecer. Mas acontece. E por que acontece? Falta de esclarecimento, né? Pessoas que não foram, que acabam sendo o quê? Me desculpando a palavra, marginais.
porque tem coisas que é só crime mesmo. Então, nós, enquanto sociedade, a gente tem que estar observando também o próximo, o idoso, igual a Grace falou. Se eu não denunciar, eu compactuo com aquilo ali. E aquilo ali, será que eu quero para mim no futuro? Sempre pensando no nosso futuro e no futuro do próximo. Uma coisa que a gente não pode ser é egoísta. Aquilo ali não me pertence, eu não estou nem aí. Calma. Aquilo não me pertence agora, mas se virar uma coisa comum futuramente, né? Então a gente tem que pensar sempre no futuro, garantir hoje os seus direitos para o futuro continuar sendo garantidos. Com certeza. Grace, outra coisa também, e se eu tiver concluindo de forma equivocada, você me corrija, por favor. Eu vejo que além essas violências que foram relatadas aqui pela Geisa, eu estenderia um pouco mais. Eu não sei se de repente está dentro dessas vertentes que ela já colocou aqui. Mas, por exemplo, eu vejo a questão da acessibilidade do idoso, o idoso transitar por essas calçadas aqui de Mineiros. Eu estou falando da nossa realidade, né? A gente sabe que cada o proprietário ali da sua casa, ele faz a calçada do jeito que ele quer, combinando com a casa, então não tem ali um padrão, às vezes não se respeita, tem uma regra, mas não se respeita. Outra coisa que eu percebo também, vejo, é com relação a instituições bancárias, casas lotéricas, enfim, onde tem fila, né? Existe ali, por lei, diga-se de passagem, né? O idoso tem ali um caixa específico para atendê-lo, mas às vezes você chega nessas instituições e vê que as filas para idosos, que já são muitos, e diga-se de passagem, nós estamos caminhando nesse sentido de se tornar um país mais idoso, e um caixa atendendo vários idosos, e a gente vê que esse atendimento não é como deveria ser no quesito rapidez, preocupação com aquele idoso que já tem limitação física ou outra limitação qualquer. Isso também é violência, né? Isso. E essa violência, infelizmente, a gente se depara com ela também no nosso dia a dia. Quando você sai de casa e mesmo que você ainda tá uma pessoa nova, né, com todas as suas funções em dias, não tem nenhum tipo de limitação, você percebe que é difícil caminhar, né, às vezes transitar por algumas calçadas, pelo fato dos desnível. Eu vou lá, mando fazer minha calçada, achei bonita aquele modelo com a rampinha do lado, ou até com um piso meio escorregadio, né? Ou a minha calçada está totalmente detonada, eu não me preocupo de fazer o reparo, né? E aí não tem por onde esse idoso transitar de maneira segura, né? Aquelas rampinhas que geralmente tem que ter no meio-fio, muitos carros vêm, não dão importância para aquilo também, estacionam ali. Ali eu limito a passagem não só do idoso, mas também com o deficiente. Isso também é uma violência. É uma violência também quando eu chego em qualquer repartição pública ou privada e meu direito não é garantido, né? O qual é por lei eu ter um atendimento prioritário. Então, muitas vezes está ali a placa, atendimento prioritário, a pessoa idosa, fila preferencial, mas às vezes é um caixa para atender todos os idosos que ali estão, né? Então acaba violando sim o direito à pessoa idosa. Eu já me deparei várias vezes em chegar em alguma repartição e tá lá fila preferencial e a fila normal. A fila preferencial o caixa da fila preferencial é o mesmo da fila normal, então ele vai intercalando. Ele chama um idoso, chama dois da fila de pessoas de idade normal. Desculpa, de idade normal não, mais jovem. Chama outro idoso, mais dois do outro lado. Então, isso também é violação de direito, porque eu não estou tendo uma fila preferencial. Fila preferencial teria que seguir os mesmos critérios, né, dos demais, que se aumentou ali a quantidade de pessoas que estão naquela fila, tem que aumentar sim os caixas, tem que aumentar o atendente, né? E a gente vê que isso acontece muito pouco aqui em Mineiros. Poucas repartições que garantam esse direito. Embora o conselho, nós sempre fazemos esse tipo de reflexão, né? Vamos para as redes sociais, já fizemos muitas caminhadas no centro da cidade, com carro de som, falando em alto e bom som, né? Quanto a respeitar esses, que para eles não é tão difícil,
né? A gente pensar assim, por que não põe mais um caixa? Banco, né? O lugar onde está o dinheiro lá, né? Por que não coloca mais um caixa? Nos hospitais, por que não estende mais atendentes para esse tipo de público? Não pensa, eu já escutei também, Wesley, pessoas falar assim para mim, não sei para que fila preferencial. Esses idosos, eles que tinham que pegar fila, porque já estão descansados, são aposentados, não fazem nada na vida. Então, Deus. Eu já escutei isso, né? Então, essas pessoas, elas têm que saberem que isso é crime, isso é violência, isso é preconceito contra a pessoa idosa, né? E a gente tem que ter empatia, como a Geisa disse. Hoje eu estou lutando por um direito que amanhã ele vai ser meu também, né? Então, por que eu não construir, por que eu não solidar um direito, né? Para que quando chegar a minha vez, seja um direito de fato estabelecido, né? Concretizado e conscientizado. O que é mais preciso entender nesse processo é que não adianta só criar leis, precisa criar conscientização entre a população, porque lei existe, mas as pessoas burlam essa lei, né? O Estatuto do Idoso, se você ter acesso ao Estatuto do Idoso, ele tem ali vários direitos que a pessoa idosa tem, e que a gente vê escancarado que não é respeitado. Vou levantar um aqui, passagem para pessoa idosa. Cada empresa, ela tem que ter ali 2 vagas por linha para pessoa idosa. Tá bonitinho, a lei tá ali. A lei prevê. Porém, as empresas descobriram uma brecha nessa lei. Que a lei, infelizmente, quando foi feita, colocaram linhas convencionais. A partir daí, as empresas trocaram seus ônibus, deixou uma linha convencional e colocou todos executivos. Para que isso? Para deixar os idosos de fora. E aí, muitas vezes, os idosos chegam para poder adquirir o direito dele da passagem gratuita. Ele é informado que não tem mais, que já está ocupada, né? E que se ele quiser pagar os 50%, aí tem vaga. Tem passagem. Isso. E aí o idoso baixa a cabeça, vai embora para casa e tudo bem. E a gente orienta essas pessoas, os familiares, para que ajudam a esse idoso a garantir o direito dele. Chegou em uma empresa de ônibus, esse direito é negado, a empresa tem a obrigação de entregar um documento para essa pessoa idosa, mostrando a hora a linha do ônibus, o horário, quem é que está atendendo a pessoa, tem que ser assinado esse documento, ali informando que aquele momento não tem aquela vaga. E o idoso, ele não deve dobrar esse papelzinho e levar para casa também não. Ele tem que levar esse papel para o PROCON ou para o Conselho do Idoso, onde ele achar mais fácil, que aí a gente dá seguimento. Por que isso, Wesley? Nós recebemos inúmeras denúncias em relação a isso. E nós fizemos uma reunião com o promotor, né, nós enquanto conselho, para discutir sobre isso. Afinal, o poder, o Ministério Público, ele tinha que tomar uma posição, né, que só ele poderia, né, punir essas pessoas que estavam burlando a lei. E o poder público, o Ministério Público, por sua vez, foi tomar as decisões sim, só que quando ele chegou no PROCON, não tinha nenhum tipo de denúncia. Não tinha formalizado nada de denúncia. Ninguém nunca denunciou. Então, a partir daí que o próprio Ministério Público nos orientou que para que ele pudesse ter uma ação, né, ele teria que ter as denúncias. E não adianta só verbalizada, porque tem que ter no papel. Tem que ter no papel pelo fato de que como é que ele vai entrar contra aquela empresa sem uma prova material de que aquele funcionário informou que a linha 200, vamos supor assim, tava todas as vagas ocupadas. Então, com papel formalizado, onde que está ali discriminado todos os dados, o Ministério Público, ele encaminha para a empresa para poder mandar, obrigando eles a mandar todos os dados daquela linha, a partir de onde ela saiu,
né? Da origem e o destino. Porque eles usam o seguinte, geralmente as linhas são Cuiabá, Brasília. Aí um idoso, ele comprou a passagem lá em Cuiabá, mas a linha é Cuiabá, Brasília. Mas ele desceu em Rondonópolis. O destino dele era Rondonópolis. Aquela vaga de Rondonópolis pra frente já tá desocupada. Já tá desocupada. Só que aí eles não desocupam. E quando você chega na empresa, que você questiona, mas já tá tudo ocupada, eles viram a tela do... Eu tô dizendo isso com propriedade. É a realidade. Porque eu já acompanhei idoso assim na rodoviária. E eles viram a tela do computador e mostram, olha, tá tudo ocupado. E aí, como que você vai provar que ele tá mentindo sem que ele tá te mostrando ali? Então, mas se o Ministério Público, eu saber qual que é a linha, o Ministério Público destrinchar ali, ele vai descobrir. Esse cara desceu em Rondonópolis e tinha uma vaga. E as empresas vão ser punidas, vai ser punida uma vez, 2, 3, até que eles percebam que eles estão em desvantagem. E aí vão parar com essa prática. Mas para isso, precisa da mobilidade, não só da pessoa idosa, que a maioria dos idosos, quando deparam com essa situação, eles retraem, volta para casa. De quem o acompanha, né? De um jovem que tá ali, que pode estar acompanhando esse idoso, tem que ficar atento a esse direito. Isso. E por isso, mais uma vez aqui eu quero reforçar a importância da existência do conselho. O conselho, ele é a voz, ele é a vez do idoso, né? De muitos idosos que não têm voz para poder brigar pelos seus direitos, o conselho, ele vale disso, né? Um espaço como esse mesmo. Aqui estão 2 conselheiras, né? Que nós estamos chamando a atenção da população em si, da sociedade civil, enquanto até mesmo uma empresa dessa de ônibus que está ouvindo, ele saber que nós estamos de olho e que nós estamos agindo sim contra esse tipo de desrespeito, esse tipo de violação que eles causam sobre as pessoas idosas. Isso é bacana, precisa mesmo ter quem vigie. Geisa, deixa eu aproveitar, as pessoas que hoje, que estão nos ouvindo, os idosos ou pessoas que acompanham os idosos, que precisam do serviço do CREAS, que precisa dessa orientação, dessa receptividade. Como é que essas pessoas devem agir, esses idosos devem agir? Como é que é o acesso até o CREAS? Olha, o acesso, nós é o que podemos dizer porta aberta. Nós estamos ali no Parque São José, no mesmo quarteirão da UBS Raul Brandão. Então é muito assim, antigamente o Conselho Tutelar ficava lá. O acesso pode ser direto, pode ser via telefone, às vezes é pela própria promotoria, às vezes pela assistência social. Então estamos abertos de qualquer forma. E quando o idoso não consegue, ele pode estar ligando a família do idoso e o CREAS vai até a residência. Nós fazemos o acompanhamento familiar. Nós não temos a função investigativa, que quem faz isso é a polícia, o Ministério Público. A nossa proposta é o fortalecimento de vínculo. A gente tenta de todas as formas resgatar o companheirismo, o amor, a harmonia dentro do lar. Se a gente vê que realmente não tem jeito, que está em negligência, que está acontecendo uma violação ali, aí sim, a gente encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público toma as providências, porque a intenção nossa é garantir os direitos dos idosos. E a forma de ir essa denúncia pode ser de porta aberta, você pode chegar lá enquanto vizinho, enquanto parente, o próprio idoso. Então estamos abertos, tá? Para qualquer tipo de denúncia nesse sentido. No caso, então, por exemplo, uma pessoa que tem esse problema na sua casa ou que tenha num vizinho ou que saiba que isso acontece em algum lugar, caso tenha uma denúncia, ela deve se dirigir ou ao CREAS ou ao Conselho do Idoso. É os 2 locais. Poderia também estar ligando no 3661-5496, o 0800 o do Ministério Público, Grace, 1136, 180. 180. No Disque 100. São todos números que... Isso. Sim. Então são várias formas de acesso. E você também pode falar para um vizinho, para uma pessoa, vá até lá e fala onde a gente está, que a gente vai, né? O próprio CREAS, a gente vai lá ver a situação, porque nós estamos ali para defendê-lo, tá? Outra forma, achei interessante, a hora que a Grace estava falando ali, é a forma, né, de a gente tratar o idoso, porque escutar é muito bom.
Às vezes a gente fala e não deixa ele falar. Então o idoso, às vezes, ele fica muito sozinho. Ele quer ser ouvido. Então a gente tem que dar esse tempo, a gente tem que respeitar a voz, respeitar a fala e criar esses momentos. Olha só, é tão bonito, né? A gente vê famílias assim que se reúnem, mas tem famílias que não têm esse costume. Então a gente tem que criar esses momentos, que é muito importante viver em família, né? Com certeza. Criar esses vínculos. Exatamente. Gleice, vamos falar da eleição, né? Acontece agora, acho que a gente deu uma amplitude, uma explanada para que as pessoas saibam da nossa realidade. É esse o objetivo, de saber que esses problemas existem aqui. Às vezes as pessoas se deparam com vários problemas e acham e veem isso pela TV e acham que esses problemas estão, né, de Goiânia para frente, em outras cidades maiores, mas enfim, é uma realidade pertinente e latente aqui dentro do nosso município. Mas ainda bem que existem órgãos e instituições como a de vocês que dá essa vazão, ouve quem é agredido, quem é violado e pode corrigir isso. Então esse Conselho do Idoso é de suma importância e eu gostaria que você falasse a respeito disso. Tem eleição agora nessa semana, eu gostaria que você desse uma explanada, quem pode participar, quem pode ser um conselheiro, como é que é isso? É um serviço voluntário? Dá uma explanada sobre isso, por favor. Só complementando o que você falou, a denúncia ela é importante, que a gente pode corrigir aquele erro, né, aquela violência que o idoso está sofrendo, mas muito mais que só corrigir. A gente pode salvar e salvar vidas. A Geisa, nós já participamos de várias ações que quando a denúncia chegou para nós, Wesley, porque infelizmente conselho é igual à polícia. Precisa ser acionado. Ele precisa ser acionado, ele precisa saber do que está acontecendo. Então já aconteceu várias situações tristes que quando a denúncia chegou para nós, que nós chegamos a ter conhecimento de fato mesmo para tomar as providências, já era tarde demais, sabe? Assim, nós já encontramos com idoso com violências físicas ou com abandono de dar dó, assim, de estar em situação deplorável, sabe? Desumana mesmo. E a gente correr com aquele idoso para o hospital, mas ele virar óbito logo em seguida pelo agravamento do estado que ele estava. Então, a denúncia ela é muito importante, eu não posso ser negligente, eu tenho que lembrar sempre disso. Eu sou vizinho, não é meu problema, mas é sim, pelo Estatuto do Idoso, é sim. Então, quem não denuncia é criminoso igual, e ele vai ser punido de forma igual ao violador. E a denúncia ela pode ser anônima, gente, ela não precisa ser identificada, ela pode ser anônima. A gente garante esse anonimato, o Ministério Público garante esse anonimato, porque para nós, naquele momento, o importante é salvar a vida do idoso, é garantir o direito do idoso. Então, não me interessa quem está do outro lado da linha, tá? Uhum. E a eleição, como eu já tinha falado anteriormente, é um espaço que é a maior demonstração, né, da nossa democracia. Então, ele pode ser, quem pode participar é a sociedade civil, né, que tem algum tipo de trabalho social prestada à sociedade. São pessoas que são realmente comprometidas com as pessoas, podemos dizer, mais fragilizadas, né, mais desprotegidas. O conselho é para isso, é para dar a proteção a essas pessoas. Então, qualquer instituição que preste algum tipo de serviço social na sociedade, ele pode estar participando, ele deve estar participando. Nós do conselho já mobilizamos, né, já mandamos ofício, estamos mandando ainda, faltam algumas instituições que ainda não receberam, mas nós estamos convidando essas instituições para participarem novamente, mandando seus representantes. No ofício, a gente especifica bem, sabe, Wesley? Disponibilize alguém que tenha a disponibilidade de estar participando diretamente com comprometimento com esse conselho. Nós fazemos reuniões uma vez por mês, a cada primeira quinta-feira, né, do mês nós nos reunimos. Hoje, por conta da pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Alguns vão presenciais, outros vão de forma remota, né? Que a gente podemos fazer online também.
e algumas ações, né, que a gente promove, campanhas, visita às ILPIs, qualquer instituição que faça algum trabalho voltado à pessoa idosa, o conselho tem que ir fazer a visita. Se você me perguntar, fiscalizar, Grace? Sim, fiscalizar, que essa é uma das atribuições do conselho, fiscalizar se a política pública daquele idoso está sendo garantida ali naquele local. Mas também a gente vai para orientar caso não esteja, né? Então, para participar do conselho, vamos supor, se eu sou um voluntário, não estou vinculado a nenhuma entidade, vamos assim dizer, conforme sob esse olhar do Conselho do Idoso, eu não posso passar, eu tenho que estar vinculado, vamos supor, a uma organização, a alguma coisa. Eu não posso ir lá só sendo um mero voluntário, vamos assim dizer. Não. Todo conselheiro, ele é voluntário, viu, Wesley? Mas deixa eu te explicar como que é. O conselho, ele é paritário. Ele é montado são 12 membros. Então, 6 são governamentais, que esses são indicados pelo poder público, pelo prefeito, que cada secretaria encaminha um representante, e essas secretarias também têm que ser mais ligadas a trabalho social, e os outros 6 são da sociedade civil, que são das instituições, né? A PAI, maçonaria, Rotary, as obras sociais, as próprias ILPIs, escoteiros, né? Então, assim, tem várias instituições que participam. E aí, monta-se o conselho. Lá, cada um propõe o seu objetivo, por que está ali, né? Qual que é o propósito dele estar ali, e ali ele elege também a mesa diretiva. E diga-se de passagem, serviço voluntário não significa remuneração, a pessoa vai lá para se doar. Isso. E ser um cidadão ativo na sua consciência. Grace, só queria ressaltar, como a Grace falou, participa quem está já na instituição, mas ela é aberta à comunidade. Era o que eu ia fazer o complemento. Aí o conselho, depois de montado, né, ali está os 12 membros do conselho. Mas para participar das reuniões, das ações que esse conselho promove, aí toda a sociedade, ela deve participar dessas reuniões. Ela deve participar do debate, ela vai trazer, ela vai propor também ações para nós, né? Propor políticas públicas, mas na hora de votar é só quem é membro, só os 12. É como se fosse um conselho deliberativo que esses 12 têm que votar. Isso. Aí, além do poder público ter a participação com seus membros, a sociedade civil, através das instituições também, esse conselho também ele tem que ter idosos, pessoas idosas mesmo, para poder representar de fato os demais 60 anos mais. Tem que se fazer uma inscrição, como é que essas instituições se portam e se tem até que prazo elas têm para fazer esse processo? Então, nós já mandamos os ofícios, porque o meu mandato ele termina dia 27 de outubro. Então, a gente já tem que organizar antecipadamente. Nós já estamos enviando esses e-mails e ofícios para as instituições já encaminharem, já é prática, eles já sabem como funciona, eles já encaminham o seu representante até o dia 18. Aí, no dia 21, já é o ato da eleição mesmo. O ato da eleição, ele consiste, então, na homologação dos nomes que são indicados pelas instituições, e aí se compõe o conselho. Sim, aí depois de ter feito toda a eleição, né, bem transparente, é registrado tudo em ata e é encaminhado para o poder público, né, no caso para o prefeito, para que ele faça o decreto de nomeação, né, daquele conselho. Fica estabelecido o conselho municipal com tais membros. É um processo democrático, transparente, né, que é publicado, daí todo mundo tem acesso a esse decreto. Esse mandato é por quanto tempo? Esse mandato ele é de 2 anos, ele pode se estender por mais 2 anos, né? A mesa diretiva ela pode, né, se reeleger por mais 2 anos. No caso meu e da Geisa, nós já avançamos esse prazo. Agora, infelizmente, né, gente, nós estamos assim bem chorosas mesmo. Esse é o meu segundo mandato,
consecutivo. Então eu não posso mais atuar como conselheira. Nesse momento eu tenho que afastar e depois, se possível, numa próxima eleição eu posso retornar, assim como a Geisa também. E vou retornar. E para nós a gente tava até brincando esses dias numa reunião. Será que não tem como mudar essa lei? Colocar nós como efetiva mesmo nesse conselho? Membro permanente, conselho, um conselho superior sênior. Isso. Bom, mas eu acho que a gente está chegando ao final do programa. É extremamente salutar a gente poder falar sobre um tema que talvez não seja tão abordado e como você colocou, Gleice, eu acho que é muito pertinente. Às vezes a gente não precisa esperar por datas específicas para abordar determinados temas que a gente, infelizmente, nós que trabalhamos na imprensa, também nos apercebemos disso cotidianamente através de ocorrências policiais, infelizmente, que nos chegam ao nosso conhecimento, e a gente se depara com coisas absurdas, como vocês aqui colocaram também, com relação ao idoso, uma coisa que eu sempre faço, e não sei se de maneira equivocada, mas uma criança e um idoso, né? Eu coloco na balança assim, são seres frágeis que dependem de um adulto, de um adolescente consciente que vai defender os seus direitos, garantir os seus direitos, né? E tudo que está incluso, vamos dizer, entre aspas, nesses direitos. Então, quando você olha um idoso e você olha uma criança, se você não der água, não bebe, se você não der comida, não come, eu acho que é o mesmo carinho, o mesmo olhar que tem que ser sobre o idoso. Então é muito importante a gente abordar temas como esse, levantar temas como esse para a nossa sociedade, para que cada um faça a sua discussão dentro da sua casa, do seu seio familiar, né? Como é que eu estou agindo com relação ao meu idoso, né? E aí você vai ampliando, vai olhando os vizinhos, o bairro, enfim, e você se torna um voluntário, não tem como, né? Você não se tornar voluntário de uma ação que defende um ser que depende tanto da gente. Mas, Geisa, eu quero te agradecer pela sua presença aqui conosco, pelos seus esclarecimentos, e que você fizesse então esse convite aí e mostrasse mais uma vez para a sociedade a importância tanto do CREAS quanto do Conselho do Idoso na defesa desses seres que dependem tanto de nós. Isso mesmo, né? Então, dia 21 vamos estar participando com as nossas instituições e que essas pessoas que venham estar representando futuramente, né, o novo conselho, sejam pessoas atuantes, pessoas comprometidas. E a gente tem esse cuidado, né, na hora de lançar, enquanto instituição, lançar o nome dessa pessoa. Igual a Grace falou, vai para todos os nomes, né? Depois vai ser feita uma nova eleição e essas pessoas eleitas que vão compor o novo conselho. Eu realmente, né, igual a Grace falou, é com pesar que eu deixo o conselho, gosto muito. Eu acredito que o nosso conselho foi muito, mas muito atuante. Nós fizemos muitas ações, inclusive muitas coisas estão para dar continuidade, né, no próximo conselho. Por isso que a gente fica assim, sabe? A gente trabalhou, lutou, tá deixando pro outro, mas a gente espera. A esperança que consiga. Assim, Deus abençoe que seja assim uma pessoa, um conselho atuante, sabe? Comprometido. Justo, que sejam todos comprometidos. Porque, eu quero, vou e represento. Chega lá e falta, não participa, né? E deixa a desejar. Isso é muito ruim, né? Quebra, né? E agora que a gente vem de um conselho, né? Que já está assim, todo vapor e tal, com um monte de ações, e a gente quer entregar para de igual forma. Então é isso. Então, dia 21, eu espero que todas as instituições venham a participar, venham a contribuir, mandando os nomes dos seus representantes, e aí a gente fazer um conselho, mas um conselho digno, um conselho de excelência, igual a gente tentou fazer enquanto, né, foi a nossa vez. E daqui 2 anos eu volto de novo. Eu represento a maçonaria, né, com grande respeito, com grande orgulho. E nós sim fazemos projetos sociais, às vezes a gente não gosta muito de estar divulgando, mas a gente sempre está participando. E eu acho que nosso conselho foi muito bom. Inclusive, né, o Major Souza está aqui falando. Obrigado, Major, pela audiência, tá? É um prazer. Então, gostaria novamente de reforçar e agradecer a participação. Foi muito bom estar aqui falando de uma coisa que eu gosto, que eu faço parte. Nós que agradecemos a sua presença, Grace, mais uma vez, obrigado também pela sua presença, pelo seu desprendimento, pelo seu trabalho, assim como o da Geisa. E é de pessoas assim que nós esperamos essa atividade, né? E eu imagino que os idosos também têm em vocês essas defensoras, né? Umas heroínas do dia a dia,
sem aquelas capas dos heróis normais, mas que realmente agem dessa forma, né? Às vezes o ato de você chamar a atenção de um parente para que ele se aperceba de algo que seja inerente ele fazer e talvez não esteja percebendo, acaba sendo, infelizmente, dentro da nossa realidade, um ato de heroísmo. Então, parabéns a vocês por esse despreendimento e que você reforce o convite. Obrigado pela sua presença conosco aqui. Isso aí, Wesley. Eu quero reforçar, sim, essa eleição vai ser dia 21 agora de outubro, às 14 horas, lá no IP Shop, no auditório, né, do Passo 2, um espaço onde agora a prefeitura, né, está usando. E dizer também, como a Geisa disse, que a gente espera que participem, sim, pessoas atuantes, pessoas que tenham comprometimento, lembrando que são voluntários, mas é um trabalho maravilhoso, que dignifica nós mesmos, mais do que eu falo que eu faço mais para mim do que para o outro mesmo, porque é muito gratificante quando você pode ajudar alguém. E nós tivemos várias vitórias mesmo, foi um conselho atuante. Aproveito agora de antemão para agradecer todos os conselheiros que acreditaram em mim, acreditaram no meu trabalho enquanto presidente. Fui reeleita e eu acho que eu não deixei nada a desejar, mas pelos membros também que participaram comigo, todos atuantes, e que eu tenho o maior orgulho de ter presidido esse conselho. Tivemos vitórias, eu queria deixar muito esclarecido aqui, porque já vai servir para o próximo conselho. Nós conseguimos, com a ajuda do poder público, com o prefeito municipal, de instituir o Fundo Municipal do Idoso, o qual nós vamos poder participar agora o ano que vem ativamente do Imposto Solidário. Assim como o Conselho da Criança e do Adolescente, eles conseguiram participar desse Imposto Solidário, o Conselho do Idoso agora em 2022, pela primeira vez aqui em Mineiros, vai poder participar. E todas as pessoas que declaram imposto, ele pode destituir para o Conselho do Idoso, assim como o da criança. E esse recurso, ele vai para ajudar não só instituições, mas qualquer idoso que esteja em situação de vulnerabilidade. E diante disso, eu findo minhas palavras aqui agradecendo a Verde Vale por esse espaço que faz com que as nossas vozes, em nome de todos os idosos de Mineiros, sejam alcançadas. E que tudo que a gente falou aqui foi com o propósito de reflexão. Porque, como você mesmo disse, às vezes eu estou violando o direito de um idoso inconsciente e eu posso reverter essa situação, né? Mas também para aqueles que estão violando consciente, deixa aqui o meu aviso. O conselho está de olho. Mesmo eu, Geisa, né, estamos afastadas, mas nós também vamos estar participando das reuniões do conselho, percebendo qualquer tipo também, né, de falha do conselho. Nós, como já estamos velhinha, né, do cargo, nós podemos direcionar e que fique bem claro, estamos de olho para garantir os direitos da pessoa idosa. Obrigado também à Câmara Municipal, que já nos ouviu, nos ajuda muito nessa questão. Obrigado ao prefeito pela estrutura que eles nos deu, né, durante todo esse tempo de mandato. As campanhas não ficam baratas, né? A questão das nossas ações, o ano passado, esse ano, todos os anos a gente faz, mas especificado esse ano, fizemos ações na porta das 2 ILPIs para angariar materiais para as 3 ILPIs de Mineiros que precisam. E a comunidade nos ouviu e nos ajudou. Então eu deixo aqui o meu agradecimento também ao prefeito, a todos da Câmara Municipal e principalmente a você que nos deu esse espaço aqui maravilhoso. Nós é que agradecemos, e é um trabalho social, obviamente, que o veículo de comunicação tem que ter, né? De alardear coisas que precisam ser levadas ao conhecimento da população. E como a gente fala de um veículo de massa, obviamente que vocês aqui falando, a gente tem um alcance muito maior. Mas o prazer é todo nosso de tê-las recebido aqui, de poder ter esclarecido, espero, a população com respeito às situações que nós vivemos com relação aos idosos, de mostrar a você, ouvinte, a você, munícipe, que você também é um copartícipe desse processo, que você é responsável pelo idoso, que talvez não esteja na sua casa, esteja aí no vizinho, mas você também é responsável por ele se você é um cidadão consciente, se você é um cidadão que se atém aos direitos do próximo, né? Então, a gente também se sente envaidecido de poder ter levado esse conhecimento até os nossos ouvintes.